ótima discussão. Boa noite, pessoal. A gente vai dar início, então, ao módulo de neuro-oncologia. E aqui comigo está a doutora Camila Galizzi, oncologista do Grupo Oncoclínicas de Minas Gerais, e o doutor Roberto Abramoff, oncologista do Grupo Oncoclínicas de São Paulo. A gente vai começar, então, com a doutora Camila. A gente separou 2 estudos para discussão. Então, vamos lá, Camila. Obrigada. Boa noite. Agradeço aí o convite, a equipe toda, principalmente a doutora Carolina. É um prazer estar aqui com vocês. Então, separamos 2 estudos de 2 temas distintos, que abordam o primeiro estudo. Eu acho que é o mais importante de todos aí de sistema nervoso central dessa ASCO, é o estudo POLA. É um estudo observacional francês, de uma coorte francesa, prospectivo, que faz uma avaliação de resultados de sobrevida dos pacientes com oligodendroglioma grau 3, IDH mutado e um P19Q codeletados. Hoje a gente tem questões, né? A gente já tem respaldo de informações de literatura que a cirurgia seguida, né? Uma cirurgia de uma ressecção completa, seguida de radioterapia e quimioterapia, seria o padrão ouro para tratamento desses pacientes. Só que hoje a gente ainda tem dúvidas de qual o melhor esquema para ser feito nesse perfil de paciente. Historicamente, o PCV é uma escolha, mas esbarramos na questão do acesso e na toxicidade, na medida que são 3 drogas, e temos habitualmente introduzido, né, o uso da temozolomida no contexto dos oligodendrogliomas. Mas há, então, essa questão a ser respondida. É um estudo, então, observacional, que tenta, então, fazer uma análise dessa coorte em relação aos desfechos. Foram avaliados 305 pacientes, sendo que o grupo do PCV eram 207, 98 pacientes do grupo da temozolomida. Pensando aí um pouquinho, fazendo uma análise do perfil desses pacientes, esses pacientes tinham sido submetidos à cirurgia, e a avaliação, então, seria da primeira linha a ser utilizada após a radioterapia. No grupo do PCV, a maior parte desses pacientes passou por uma radioterapia e, na sequência, realizou o PCV. Já no grupo da temozolomida, a maior parte dos pacientes receberam um protocolo aos moldes do STUP, tá? Em relação a perfil, eram pacientes com ECOG 1 na maior parte deles, homem, uma média aí de 50 anos, que tinham sido submetidos a uma cirurgia de ressecção total. Então, foi avaliado os desfechos. Os desfechos que seriam, né, que foi definido pelo estudo, seria sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente vê, né, no slide, a gente vê os desfechos de sobrevida livre de progressão, e há um benefício na curva dos pacientes que receberam PCV. Em relação à sobrevida global, também é um benefício claro em relação aos pacientes que usaram o PCV em relação ao grupo da temozolomida. Com uma taxa de sobrevida global em 5 anos de 89% a favor do grupo do PCV e 75% do grupo da temozolomida. Tá? Em relação à toxicidade e qualidade de vida, é uma crítica, né, ao estudo. A gente não tem a análise que fale a respeito dessa toxicidade. E aqui no segundo slide a gente consegue perceber em relação à progressão em relação aos 2 subgrupos. O subgrupo dos pacientes com PCV tiveram uma progressão menor em relação à temozolomida, e há uma discussão também do porquê dessa progressão mais precoce, mas acho que a gente pode conversar isso mais na parte da discussão. Então, é um estudo que mostra que o uso do PCV após a cirurgia e a radioterapia, né, na verdade, o uso da cirurgia com a radioterapia
e o PCV demonstraram benefícios tanto de sobrevida global quanto sobrevida livre de progressão. Então, é um estudo positivo, a gente esbarra na questão da dificuldade do acesso ao esquema, mas e é um estudo que mostra que seria interessante, então, a gente assumir esse tipo de conduta, né? Mas a ser discutido, né, Carolina? A gente vai conversar sobre isso. Pensando que é um estudo observacional, hoje a gente tem um trial em andamento, que faz uma avaliação de paralelo entre as duas drogas, né, entre os dois esquemas, mas a gente ainda não tem os resultados, mas eu acho que clareia um pouquinho aí do que pode vir. E o segundo estudo é o Alliance 071-401, que é um estudo que faz avaliação de meningiomas, tá? Então, a gente hoje tem uma dificuldade de recursos mesmo após a progressão e recidivas desse perfil de tumor, principalmente quando a gente não tem mais, a gente já esgota as modalidades cirúrgicas e a radioterapia. É um estudo fase 2, que vai fazer a análise, então, do uso do abemaciclib, 200 miligramas 2 vezes ao dia, nos pacientes com meningioma grau 2 ou 3, recidivados ou em progressão, que têm alterações na vias da ciclina, que são, então, pacientes que teriam uma potência de resposta. Esse estudo, ele faz, foram 34 pacientes, 36 pacientes que foram analisados, sendo que as respostas analisadas já iniciaram quando tiveram os primeiros 24 pacientes. E o que se mostrou é que, em relação à sobrevida livre de progressão em 6 meses, que era um dos endpoints, houve um benefício, tá? Então, já houve um benefício do uso do abemaciclib, e um outro desfecho que foi analisado foi resposta objetiva, que não houve, né, na análise desses primeiros 24 pacientes. Em relação à sobrevida global, ainda não foi alcançada. Então, sobrevida livre de progressão em 6 meses foi considerado um desfecho positivo, era um dos dois, se já tivesse um dos dois, já seria considerado um estudo positivo. Então, é isso. E em relação à toxicidade, o que o estudo demonstra, uma toxicidade de grau 3 em 8 pacientes dos 24 primeiros analisados, principalmente toxicidade hematológica, e 2 eventos adversos mais graves relacionados a alterações hepáticas. Então, há, né, uma demanda por avaliações sequenciais, mas já mostra um benefício aí de uma terapia-alvo no contexto do meningioma recidivado ou em progressão. Muito obrigada, Camila. Acho que para a gente começar, a gente tem aí 8 minutinhos, né, de discussão. Eu vou aproveitar, vou conversar aqui com o Roberto primeiro, para a gente falar do primeiro estudo, né, que eu acho que é um estudo que, mais uma vez, reforça aí, né, Roberto, uma mudança de prática clínica. Para a gente, né, a gente sabe que a temozolomida ela é muito bem tolerável, mas, de fato, quando a gente pensa em oligodendroglioma, né, você fazer procarbazina, vincristina e lomustina, cada vez mais a gente tem visto que faz diferença, né, para essa população de pacientes. Então, Roberto, quiser comentar um pouco. Eu acho que, mesmo sendo um estudo observacional polar, as curvas são gritantes, na minha opinião. São curvas que falam por si só. Eu acho que fica bem difícil para nós, neuro-oncologistas, oferecer um paciente com óligo grau 3 e DH mutado e codeletado a opção da temozolomida. Eu acho que isso é um problema enorme para nós daqui para frente, porque a gente não tem mais a lomustine, que desde o ano passado parou de fabricar. No Brasil, ela parou de ser fabricada porque o custo da droga era extremamente barato e que não teve interesse do laboratório em continuar a produção. Mas essa droga é fundamental para os neuro-oncologistas e para outras especialidades. Isso, a nível governamental, deveria ter que ser revido. A gente teria que rever essa posição. E
Outro detalhe é que o PCV, em termos de custos, ele é inferior à temozolomida. Então, mesmo você importando as drogas, a procarbazina e a lomostina, você consegue um custo bem menor. Então, até para a fonte pagadora, é uma forma de negociação para conseguir, o mais rápido possível, a gente oferecer o PCV para essa população. Essa é a minha opinião. O que você Com acha? certeza, né, Roberto? Eu acho que a gente tem que, né, se unir mesmo em prol dessa opção terapêutica, né? Claro que para a gente ter um resultado mais maduro, né, o CODEL está em andamento e ele vai estar aí avaliando, né, tanto oligodendroglioma grau 2 como 3, mas de fato faz diferença, até porque além dos pacientes, né, como mostrou nesse estudo, eles terem uma progressão mais precoce com o uso da temozolomida, a gente tem aí já descrito, né, aqueles pacientes com hipermutação, né, e um fenótipo mais agressivo na progressão, né? Camila, Esses você quer pacientes na comentar progressão, a também? sobrevida cai muito, né? Porque Pois boa é, parte deles exato. tem hipermutação, onde é que a gente não tem ainda armas boas para poder resgatar esse perfil de pacientes. Então, é outro motivo. A questão de 3 drogas, onde você aparentemente tem um benefício melhor na resposta por múltiplas agressões à célula neoplásica, são todos fatores que devem explicar, de alguma forma, esse benefício evidente do PCV. Com certeza, com certeza. Eu E, bom, concordo, Carolina. Eu passando. acho que, mesmo sendo um estudo observacional, acho que os desfechos eles são claramente positivos mesmo no contexto do esquema PCV. Esbarraremos, né, aí na prática clínica no acesso, infelizmente. E eu acho que a nível mesmo de instituição, entender como que a gente poderia caminhar no sentido de organizar isso, né? Mas eu acho que seria uma mudança, sim, de conduta baseada nesses estudos, e como você falou, vai ter o CODEL. A gente não tem ainda um tempo para essa resposta, então isso é até o que os autores ponderam, que enquanto a gente não tem as respostas do CODEL, as respostas desse estudo, eles já de alguma forma nos deixam no sentido de tentar realmente fazer o PCV. Exato. E, bom, para a gente, uma questão de tempo, aproveitar só o segundo estudo do meningioma, né, que é realmente você pensar numa terapia-alvo para essa população, né, tão carente de tratamento sistêmico, né, quando a gente esgota cirurgia e radioterapia, você pensar aí que existe um alvo, né, com benefício, realmente vai fazer toda a diferença nessa doença. Roberto, quer comentar? Eu acho que, sem dúvida, para nós é muito empolgante poder ter outras armas, além da quimioterapia que todos nós conhecemos, o velho e bom temodal, que muitas vezes nos ajuda ajuda um pouco. A droga alvo molecular veio e eu espero que venha para ficar. Nesse estudo, algumas coisas me chamaram a atenção. Você teve um benefício sobre vida livre e progressão, mas não teve resposta. É um pouco estranho você ter um estudo que você traz um benefício sobre vida sem nenhuma taxa de resposta. E a outra questão, com o meningioma, mesmo sendo grau 2 ou 3, ele é um tumor de crescimento lento, não é um tumor explosivo. Então, isso se confunde um pouco quando você vai avaliar sobre vida livre de progressão, o quanto é a da droga e quanto que é do próprio time do tumor de crescer. Então, são coisas assim que eu acho que é estimulante esse resultado, mas certamente a gente vai ter que encontrar outros alvos, talvez associar ou não, para tentar melhorar essa resposta. Essa que é a minha impressão. Com certeza, Roberto. Acho que a Comentar? gente tem muito para aprender, né? Ainda conhecer até melhor a biologia, né, desses tumores
E eu acho que a gente está aí, está aprendendo junto, né? Vamos ter que esperar ainda, com certeza, esses resultados, mas só o tempo mesmo e a associação de drogas, enfim, a avaliação por mais tempo vai ajudar a gente. Bom, eu acho que por uma questão de tempo, a gente vai ter que se despedir. Obrigada, Roberto, muito obrigada, Camila. A gente passa para o próximo módulo agora, que é de cabeça de pescoço. Vou chamar o doutor Pedro Demarque. Boa noite, Pedro. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.